Bom dia, estamos ao vivo mais um dia, graças a Deus, né? Que bênçãos! Mais um dia, 15 para 7 da manhã, eu aqui na minha casa, no cantinho da tomada, e você aí ouvindo, talvez esse vídeo no YouTube, talvez essa live, e hoje eu vou trazer uma palavra aqui de confronto pro teu coração. Deixa pra você fazer essas coisas aí depois, tá bom? Tá bom? Trazer uma palavra aqui de confronto pro teu coração, que você ouça e entenda e acredite nessa palavra, que é uma palavra que vem da Bíblia para você, do coração de Deus para tua vida. Quero que você preste bastante atenção na palavra de hoje, tá bom? O tema do mês inteiro é fora ansiedade. A gente vem travando uma batalha contra a ansiedade aí, né? Tanto na vida pessoal minha, da minha esposa. A gente tem conseguido cuidar muito bem disso, tratar muito bem isso, e a gente quer transbordar na vida de vocês, tá bom? E o título de hoje é Confiando em Deus em meio ao medo. Por quê? A ansiedade muitas vezes é medo. Medo do que vai acontecer no futuro, medo das incertezas, medo de algum... Para de mexer, filho. Para de fazer barulho, senão atrapalha aqui. Medo de algumas coisas que podem acontecer lá na frente e você fica com essa anseio, com essa ansiedade do que vai acontecer e fica com medo às vezes, né? Então, por isso o título de hoje é Confiando em Deus em meio ao medo, baseado no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3. Lá está escrito assim. Isso aqui quem escreveu foi o rei Davi, tá bom? Davi, para quem não sabe, se você não tem conhecimento de quem foi o rei Davi, foi o rei de Israel, pai de Salomão. Esse rei aqui, ele era o rei da guerra. Ele arrumava guerra, ele arrumava treta, ele era sinistro. Ele, imagina só, eu nem sabia que ele tinha tanto medo assim. O cara que arrumou tanta guerra. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Isso aqui foi o rei Davi que escreveu, falando que o dia que ele ficar com medo, ele vai confiar em Deus. Todos nós enfrentamos momentos de medos e incertezas, né? Isso é comum na nossa vida. Às vezes as dificuldades parecem grandes demais para suportarmos. E o futuro pode parecer incerto. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que, em vez de sermos dominados pelo medo, devemos confiar nele, em Deus. O salmista Davi, autor do Salmo 56:3, passou por muitas situações de perigo, mas aprendeu que a confiança em Deus é a resposta para o medo. Olha só, pensa só, a quantidade de treta, a quantidade de guerra que Davi entrou. Não é que nem a nossa vida aqui, que, meu Deus do céu, a gente tá com, sei lá, tá com medo do que vai acontecer no governo, hoje tá com medo do que vai acontecer no, sei lá no que eu não tenho medo de nada também. Mas o rei Davi não, ele era, quando ele tinha medo, que ele não era um cara medroso não, mas quando ele tinha medo, um dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Era treta, era bagulho louco. A Bíblia está cheia de exemplos em que reforçam essa verdade. Em Isaías 41:10 também, Deus nos dá a promessa poderosa. Ó, presta atenção nessa promessa que Deus deu para nós, tá bom? Não temas, porque eu sou contigo. Só que isso aqui não é uma promessa para qualquer pessoa que está aí tocando terror, fazendo bagunça na rua, não está andando na direção de Deus, não está andando no caminho do Senhor, não está obedecendo Ele. Esse aqui é promessa para quem é filho, para quem tá ali com Ele todo dia, entendeu? Para quem quer um relacionamento com Ele. Esse aqui é uma promessa. Pensa só baseando nessa promessa aqui,
o cara já tinha que pensar bem e falar assim, quer saber, eu não vou ficar nesse mundo mais porque aqui não tem nada de bom. Mas olha só a promessa que Deus deixou para mim. Presta atenção nessa promessa que Deus deixou para você. Desde que você ande no caminho do Senhor, desde que você busque um relacionamento, desde que você não ande no pecado, na iniquidade, desde que você ande na direção certa. Não é essa direção de loucura, entendeu? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pega essa promessa. Este versículo nos lembra que Deus nunca nos abandona. Ele nos fortalece e nos sustenta, e independente das circunstâncias. Dependendo das circunstâncias, não são as circunstâncias de que você, eu vou estar aqui no mundo tocando terror e Deus vai estar comigo, Deus vai me... Não. Você tem que estar na direção. Então presta atenção, você que não está andando na direção correta, você que não está... você que está no mundo aí bagunçando, entrando em um pecado atrás do outro, com vício em imoralidade sexual, com vício em aposta, com vício em bebida alcoólica, você está dentro do pecado aí como se não houvesse amanhã. Isso aqui, essa promessa aqui não tem nada a ver com a tua vida, tá bom? Isso aqui é só para quem andar com ele. Então eu, se fosse você, presta atenção, eu, se fosse você, abandonava essa loucura da tua vida, essa loucura que você está fazendo, e vinha para perto de Deus. Você só tem a ganhar, não tem nada que você tenha a perder. Aí no mundo não tem nada que esteja bom, cara. Nada. Eu já estive no mundo. Aí não tem nada que seja bom. Nada que seja nem isso aqui vou perder isso aqui. Nada. Outro exemplo inspirador é de Josué. Quando estava prestes a liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida, Deus lhe disse em Josué, capítulo 1, versículo 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso aqui é inspirador demais, né? Imagina só. Assim como Deus encorajou Josué a ser forte e corajoso, Ele nos encoraja hoje. Quando confiamos em Deus, não precisamos ser consumidos pelo medo. Podemos seguir em frente com fé, sabendo que Ele cuida de nós. Tá bom? Portanto, diante de desafios da vida, eu quero que você lembre, se você tiver desafios na vida, mais desafio aquele que você vai parar e pensar assim, meu Deus do céu, e agora? Eu tô com medo, o que eu vou fazer agora? Nesse dia, lembra desses salmos aqui, 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, antes de você ser medroso, você ter medo de tudo, presta atenção. Eu não quero que você seja um cara medroso. Eu quero que você seja um cara confiante, um cara que não tem medo de coisas, não tem medo de quase nada. Mas existem coisas que acontecem na vida que a gente fica, e agora? Então, antes de você ter um medo comum, um medo qualquer, esses medinhos comuns aí que todo mundo tem, muita gente que tem medo de barata, medo do escuro, medo de... Você para e pensa. O medo existe. Ele existe porque isso aqui está dentro do ser humano, o medo de morrer, entendeu? O receio por perder a vida. Então, antes de você ter medo de qualquer coisa, eu quero que você sempre lembre: se eu for nesse escuro aqui, eu vou morrer? Faça uma pergunta. Pergunte sempre: se esse bicho aqui, ele pode me matar? Sempre antes de você ter medo de qualquer coisa, pergunte. Se pergunte para si mesmo: será que isso aqui eu vou perder a vida por causa disso aqui? Se eu pular daqui de cima, quais são as consequências? Deixa o medo para lá, deixa o medo para Deus.
Deus fala aqui para Davi, ele indo para a guerra. Ele era um cara de guerra. Quando era... Desde que isso acontece é o seguinte, Davi andava no propósito, né? Era o propósito de Deus. Mesmo que ele esteja com medo, se ele está andando no propósito, confie em Deus. Se você está com medo, mas está andando no propósito, confie em Deus. Confie em Deus. Que essa seja a nossa oração e atitude diária, confiando em Deus, e que Ele está no controle, que Sua presença nos fortalece, tá bom? Por último aqui eu sempre deixo uma oração sobre o que a gente está conversando, sobre o que a gente está falando, sobre o que eu estou falando e sobre o que vocês estão ouvindo, né? Uma oração sobre medo, uma oração sobre temer, uma oração sobre... Se você tem no teu coração medo de alguma coisa, medo de qualquer coisa que está no teu coração aí, não tem como ficar adivinhando sobre o medo que você tem hoje, né? Mas se você não tem nada de medo também, faça essa oração comigo também, para Deus continuar mantendo teu coração assim. Mas não se esqueça que essa confiança plena aqui é para quem anda no caminho, para quem anda na direção, para quem anda fazendo o propósito de Deus. Se você anda fazendo bagunça no mundo aí, tocando terror, pecando, não tem nada a ver com você, tá bom? Eu, se fosse você, abandonava o mundo, vinha para a direção de Deus, e aqui você não precisa ter medo de nada. Nada, 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 nada. Fechou? Fecha teu olho aí, vamos fazer essa oração comigo. Pai, quando o medo tentar me dominar, ajuda-me a confiar em Ti. Sei que estás comigo em todos os momentos. Fortalece-me, guia-me. Entrego minhas preocupações em Tuas mãos e descanso na Tua paz. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, graças a Deus mais um dia. Hoje é dia 6 de fevereiro, Deus tem me ajudado até aqui. Eu espero que essa mensagem chegue para você, no teu coração, e mude os teus pensamentos, mude a tua cabeça em relação ao medo. Eu espero que essa mensagem chegue para você em algum corte aí, em algum vídeo no YouTube. Algum dia essa mensagem vai chegar no teu coração e vai libertar você, tá bom? Um grande abraço, tamo junto, até amanhã.